Queridos irmãos, estão na frente? Estou quase. Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. Aí eu falo alto e vocês também têm que dar uma saudação à altura, né? Boa noite, porque nós estamos... É dia de festa, né? Estamos comemorando durante todo o mês 32 anos de uma casa espírita. Há 32 anos fonte de luz, fonte de esclarecimento aqui nessa comunidade. Então, cada ano que nós comemoramos de existência de uma casa espírita realmente é motivo de festejarmos, principalmente quando somos trabalhadores, que colocamos a mão na charrua, que entendemos a importância e a necessidade de nos debruçar sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, mas sobretudo dos seus exemplos que sempre foram práticos, sempre fez ao invés de só falar. Então, nós temos esse compromisso. A Casa Espírita assume um compromisso de esclarecimento para todas as criaturas, porque não só nos procura criaturas espíritas. Nós albergamos na Casa Espírita pessoas de todas as religiões. E o nosso dever sempre é acolher. E nós falaremos hoje sobre a parábola do filho pródigo. Se quiser ficar desligado, tudo bem. A convite do nosso irmão Ivanilton, já sabemos que todas as parábolas de todo o mês de novembro, festejando esse aniversário, são parábolas. As palestras são todas parábolas. E é importante a gente ter um entendimento do que significa a parábola em si. Acredito que muitas pessoas já vieram aqui falando e fazendo introdução de diversas parábolas. E as parábolas nada mais eram do que ensinamentos que Jesus aplicava ao povo de uma época. E quando nós nos colocamos diante de um tema, de uma parábola, é importante a sensibilidade de interpretar ao tempo e o espaço que ela foi proferida. Que quando nós, às vezes equivocadamente, queremos fazer uma interpretação, nós interpretamos de acordo com o nosso costume, de acordo com a nossa vivência. E nós ignoramos que Jesus falava para um povo ocidental. Falava para pessoas camponeses, lavradores, pessoas simples, mas também pessoas importantes. Mas é importante fazer esse retorno, fazer sempre essa viagem. E nós, equivocadamente, quando debruçamos sobre as Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento, nós nos equivocamos na interpretação por insistir nessa visão do mundo de agora. E eu convido vocês a fazer uma viagem há mais de 2000 anos atrás, para a gente ter a condição de absorver a essência dos ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos, eles são antemporais. Não está perecido, não padece, mas é importante fazer a interpretação devida. É importante buscar a verdadeira essência. E assim, buscando e entendendo um pouco da cultura, da época, o que Jesus queria dizer, é que nós vamos conseguindo absorver essa essência. E todas as parábolas de Jesus acontecia porque antes antecedia algum fato. Inicialmente, Jesus era questionado ou colocado à prova, ou acontecia sempre algo que pedia dele um ensinamento mais direcionado àquele público. E cada parábola é muito voltada ao seu interlocutor. Quando Jesus falou da parábola do filho pródigo, conta-nos o evangelista Lucas que Jesus havia sido convidado para cear, né? Um convite para almoço na casa de um fariseu muito importante.
E no momento em que Jesus chegou até a casa, vários publicanos, várias pessoas de má vida acompanharam Jesus, porque todas as pessoas estavam sedentas de ouvir os seus ensinamentos. E Jesus não repelia ninguém, aceitava todos aqueles que vinham beber da fonte fecunda do seu evangelho. E começou o zum, 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 porque sempre temos moralistas de plantão. E ali, na casa de um fariseu, era inadmissível pessoas de má vida, pessoas que tinham uma fama negativa. E começaram a criticar o comportamento de Jesus. E aí, em resposta a essas críticas, ele falou 3 parábolas. A primeira, a parábola da ovelha perdida. Depois, a parábola da dracma perdida, que é uma moeda. E, por fim, a parábola do filho pródigo. Todas essas parábolas com o objetivo de mostrar que aquele que está perdido pode se achar. Que para Deus, o nosso Pai misericordioso, não há nenhuma ovelha perdida. E que Jesus, quando vai lá e resgata aquela ovelha e coloca nos seus ombros, ele deixa claro para o Pai que nenhuma ovelha que o Pai o confiou vai perder. Então, que todos nós temos condições de sermos resgatados, de equivocar e de nos levantar. E essa mensagem do filho pródigo vai nos mostrando passo a passo como Jesus, tão didaticamente, vai nos apresentando a figura majestosa de Deus. A figura de um pai extremamente amoroso. E quando nós começamos a olhar a parábola do filho pródigo, nós olhamos apenas um filho. Mas a parábola existe 2 filhos e um pai. Há 2 filhos e alguns estudiosos já começam a renomear essa parábola como a parábola dos 2 filhos perdidos. Porque é importante a gente olhar para todos os ângulos. Iniciando, estou na frente, né? Iniciando o início da parábola com o primeiro filho, o conhecido como pródigo. E ele diz, e a parábola começa, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Já nessas primeiras linhas, nós temos um seminário para discutir. Primeiro, que naquela sociedade, a figura paterna era a figura magistral. E pedir para o pai parte da herança, para aquele povo, ainda hoje, é como dizemos por aqui, agorar o pai. É desejar a morte do pai. Porque as famílias eram, além de absolutamente patriarcal, ou seja, a figura paterna era a figura máxima de respeito. Além disso, eles tinham como trato da terra a referência de quem eles eram. Então, as terras, as propriedades, elas não eram repartidas. Elas eram divididas entre si, mas não se dividiam além da família. Era uma propriedade onde era a referência familiar se fazia ali. Eles eram a identidade do que plantavam, do que colhia, do que labutavam ali naquelas terras. E o filho, no momento em que faz esse apelo ao pai, ele transgride leis gravíssimas daquela sociedade. Primeiro, ele rompe com a família, porque um patrimônio que era pequeno, porque todos tinham pequenas propriedades, que embora pequeno, mas era a identidade daquela família, ia naquele momento ser rompido. E a partir dali, outra pessoa podia mediar, fazer parte daquele círculo, né, daquela propriedade, estreitando ali com aquela família. Então esse foi
o grande equívoco. O primeiro grande equívoco desse jogo. E quando ele pede para repartir, ele expõe o pai a questões sociais. Os historiadores dizem que as fazendas, a Nazaré, era no máximo 100 aldeias, com no máximo 100 casas. Essas propriedades, essas aldeias, tinham, em média, 30 casas. Então, todos se conheciam. E naquele momento que o pai, inclusive, aceitou dividir a propriedade, porque para os interlocutores de Jesus, qual era a expectativa em torno desse pedido? O comum era que o pai se sentindo ofendido, expulsasse o filho e ele não teria mais direito à herança. Todos aqueles que estavam ouvindo Jesus esperavam essa atitude do pai, que era a atitude comum a acontecer à época. Mas, surpreendentemente, o pai age diferente. O pai faz a vontade do filho. Porque às vezes Deus age assim conosco. A gente pede, insiste o pedido, sabe que está pedindo além do que nós damos conta, aí Deus dá. Aí a gente quebra a cara. E aí é preciso reconhecer que não era o tempo devido. Não era o momento para receber, porque não tínhamos maturidade ainda. Então esse filho transgride leis que envolve toda uma sociedade, toda a aldeia. Foi isso. E aí, partindo daí, nós começamos a construir uma imagem desse pai que se humilhou diante do filho. E esse filho precisou desfazer daquilo tudo para ir embora, viver. E foi isso, esse menino. Tá. E aí, a parábola prossegue. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para terras longínquas e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Mais que depressa, ele precisava se desfazer da parte dele, da propriedade, porque aquela aldeia, aquela sociedade, não aceitava mais ali. Ele rompeu, não foi só com a família. Ele rompeu com códigos de ética daquela sociedade. O que acontece conosco quando alguém transgride as leis da nossa sociedade? Ela precisa ser recolhida para outro lugar, ser punida de certa forma, ou não pertencer mais à sociedade, porque a sociedade não identifica com aquela prática. E isso aconteceu. E ele foi. A parábola não diz como ele gastou o dinheiro, mas gastou. Torrou tudo. Até porque não era grandes dinheiro assim, a propriedade não era tão grande, tão numerosa. E aquele tempo, naquela sociedade, dinheiro valia muito pouco. As pessoas valiam pela subsistência, por isso a terra era tão importante. As pessoas valiam pelo que plantava, pelo que colhia. E o dinheiro era muito pouco comercializado. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande seca. E ele começou a padecer necessidades. Não é comum, e a gente pode até fazer uma referência aqui ao Nordeste, principalmente, a minha região lá norte de Minas, onde de tempos em tempos é muito comum uma estiagem mais prolongada acarretar numa seca severa. E, consequentemente, vai ter fome, porque não vai ter como plantar, não vai ter como colher. E, nesse momento, ele se viu em grandes dificuldades, porque ele não tinha nenhum lugar que ele pudesse plantar, ele não tinha nenhum animal que ele pudesse comercializar, e ele se viu na obrigação, ou com única solução, de pedir emprego. E ele foi buscar emprego. E eis quando começou o martírio desse menino. E chegou-se
a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Outra questão cultural que nós não podemos deixar passar. Ainda hoje, na Palestina, o trato com porcos, o animal porco, é uma figura, uma criatura, um ser que eles não têm bom trato, não há uma boa relação. Há um preconceito, digamos assim, porque o porco, para aquela cultura, para aquela sociedade, é um impuro. Então, eles não comiam a carne de porco e não conviviam com porcos. Mas, pela questão, né, de ter porcos, precisava alguém cuidar. E era extremamente humilhante a atividade de cuidar de porcos. E veja como ele já começa a ter esse resgate aí, já começa a se ver numa condição diferente. Que enquanto ele possuía terras, possuía servos, diante de uma escolha mal sucedida ou de uma escolha impetuosa, que nós, na juventude, fazemos escolhas equivocadas, e ele escolheu a aparente facilidade. E caiu, e tropeçou, e se viu nessa condição. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Essas bolotas, em outras traduções, eles dizem que é uma espécie de vagem. E havia duas espécies de vagens. Uma espécie que era a vagem doce, que João Batista comia quando estava no deserto, era comestível. E essa vagem que eles davam aos porcos, que era uma vagem completamente pobre de nutrientes. Então, imaginemos, se eles já não consideravam os porcos, no momento de dificuldade, de fome, de seca, não ia dar o que eles tinham de melhor aos porcos, né? E a esse rapaz restava o alimento dos porcos. Se quisesse, porque ainda tinha que dividir com os porcos. A prioridade nem era ele, eram os porcos. Então, o moço começa a fazer a sua avaliação interior. E tornando em si, disse, tornando em si. É importante esse detalhe, porque às vezes nós temos muita dificuldade, ou levamos muito tempo para cairmos em si, para darmos conta de que equivocamos e buscar o movimento de volta, o retorno, o movimento contrário àquele gesto equivocado. E aí ele reflete, né? Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? Tá me boicotando esse negócio. Tem abundância de pão. E aqui eu padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi-lhe, pai, pequei contra ti e contra o céu. Contra o céu e contra ti. Fica à vontade. O rapaz, nesse instante, que reconhece, e aí ele reconhece que está no fundo do poço. Que ele diz, levantar-me-ei. Ele reconhece que chegou ao limite de tudo que ele podia passar de penúria. Mas, como às vezes a gente fala, desgraça pouca é bobagem, a dificuldade dele ou os problemas dele não encerravam aí. Beleza, ele reconheceu a necessidade de buscar o pai. Reconheceu a necessidade de voltar a casa e com muita humildade, porque ele está no gesto humilde, de reconhecer que errou e pedir para trabalhar nas terras do pai. Ele nem estava cogitando uma reintegração com o filho, reconhecendo que o ato dele foi gravíssimo. Mas ele se viu acuado e resolveu voltar. Mas ele tinha grandes problemas. O primeiro grande problema era, obviamente, com o pai.
Ele humilhou o pai. Para aquela sociedade, o gesto desse filho foi de absoluta humilhação a um ancião, a um patriarca, a um chefe de família. Porque não precisava ter estatuto do idoso, não. Os anciãos, as pessoas de idade, eram pessoas de grande consideração de todos. Não precisa ser pai, não precisa ser o avô. Sendo um ancião, um velho, era merecedor de todo respeito. E esse filho vai encontrar, além das regras sociais, o respeito direto àquele patriarca, àquele chefe de família. Então ele tinha esse grande problema. Como é que ele ia voltar para tentar conciliar com o pai, tentar desfazer esse embaraço com o pai, tentar o perdão do pai. O segundo problema dele era com a aldeia. Afinal de contas, ele havia sido proscrito, transgredido uma lei que era uma lei daquele povo, uma lei que regia aquela pequena sociedade. Todos se conheciam, todos sabiam do fato. E as pessoas, inclusive, tomando as dores daquele pai humilhado. E o terceiro grande problema dele era com o irmão. Porque no momento em que ele pede a partilha, sabendo que era ele o irmão e que as terras eram de família, era o mesmo que ele dizer para o irmão assim: olha, depois que o nosso pai morrer, eu não quero continuar laços com você. Então ele rompe com o irmão antes de ter a oportunidade de juntar-se. Então era outra questão gravíssima que ele tinha que considerar. Mas ele não tinha nenhum plano. Não tinha plano A, não tinha plano B. Ele tinha a necessidade de voltar, de tentar de alguma forma restaurar o erro que ele cometeu. E ele volta. Nessa imagem, nós vamos nos ater para questões muito sérias daquela sociedade. Nós vimos ao longe um ancião, poderia ser o pai, correndo. Uma característica até hoje é de que as pessoas de idade, as pessoas idosas, andam solenes, majestosa, porque o peso da idade não é físico, é na sabedoria daquele que não tem mais pressa. Esse que adquiriu a sabedoria, a experiência, que reconhece que não precisa mais correr, que sabe que tudo será a seu tempo. Então, Aristóteles, já ainda muito antes de Cristo, já dizia que reconhece um ancião pelo seu andar solene. Então, a forma de identificar um ancião, ele com as túnicas longas, andando lentamente, sem pressa. E esse pai, quando vê o filho ainda fora da aldeia, sai correndo. E os historiadores dizem, se vê um ancião, uma aldeia correndo, corra também, porque alguma coisa muito grave está acontecendo. Porque não era comum, não é praxe, não é comum. E no momento em que esse pai corre, indo contra todas as regras sociais, indo contra tudo que aquela sociedade esperava dele, inclusive, ele dá uma lição. A lição de que, antes de qualquer julgamento, ele já estava perdoando o filho. Ele já estava indo contra todas as regras sociais. Estava, antes do filho pedir perdão, superando o delito. Porque Deus age assim conosco. Antes de nós até mesmo reconhecer, Deus já nos perdoou. Mas é importante o nosso movimento, como fez esse menino. O movimento de reconhecer, de levantar, de se sustentar e buscar. Esse movimento de vontade, de ter a serenidade de que, pai, pequei contra ti e contra o céu. Aceite-me como um empregado seu. Essa
serenidade. E o pai, além de sair correndo, desesperado para abraçar o filho, ele abraça e beija o filho repetidamente na face. Há outra grande lição aí. Jesus, muito didaticamente, vai nos revelando as características de Deus. Ele usa da parábola, dos elementos culturais, sociais, de um povo, de uma época, para ser a forma mais eficiente de nos aproximar do Pai. Porque Jesus falava para aquelas pessoas que ainda conhecia um Deus punitivo, um Deus severo, um Deus implacável. E à medida do tempo que Jesus vai desvendando esse pai da parábola, ele vai fazendo a relação desse pai com a figura de Deus. Porque se um pai da carne, da matéria, é capaz de superar todas as questões sociais, superar todas as críticas e se abrir, se dedicar totalmente ao perdão incondicional, quem dirá Deus? E mostrando para todos aqueles ali presentes que de parte nenhuma poderia haver censura. Porque no momento que esse pai age, ele já antecipava a ação que poderia acontecer com os habitantes ali da aldeia. Porque esse filho, entrando na aldeia, ter sido expulso anteriormente pelas leis locais e da época, poderia ser apedrejado. Porque ele foi expulso. E foi expulso porque transgrediu normas gravíssimas. E o pai se antecipa a tudo isso. Se antecipa a essa reação dos demais. Deixando claro, olha, se eu perdoei, vocês não podem fazer o contrário. E o gesto de o pai beijar repetidas vezes o moço na face, para aquele povo, ainda hoje, um gesto de beijar a face, porque pode, até aqui para nós, pode parecer estranho. Duas pessoas do sexo masculino beijar no rosto, beijar repetidas vezes no rosto. Até para nós é estranho. Imagina para aquela sociedade. Mas ali havia um sinal. Ele estava dando um sinal. Estava mostrando que ele tinha já uma decisão tomada. Então, para aquele povo, o gesto de reconciliação era o beijo na face. E no momento em que ele beija, ainda repetidas vezes, asseverando, deixando claro, não deixando dúvida, meu filho, você está perdoado. Dizendo, sem precisar de palavras, perdão, eu te perdoo, bem grande, para todos que estavam ali presentes. Porque nesse momento, a aldeia já estava toda em torno deles, que nem tinha tanta gente assim. Então já estava todo mundo ali, alimentando na expectativa de qual seria a reação do pai, o que seria a reação do filho, o que as demais pessoas, como as demais pessoas se comportariam. E quem, teoricamente, seria o conciliador? Porque até hoje funciona assim. Se há um desentendimento entre duas partes, há necessidade de que haja um conciliador. Esse conciliador, preferencialmente, deve ser alguém de confiança de ambos. E quem seria a pessoa ideal para conciliar aquele momento? O filho mais velho. O filho mais velho era dele o dever de, sendo ele o filho mais velho e a pessoa mais próxima daqueles dois, fazer a reconciliação. Mas esse não estava presente. E se omitiu lá no início. Porque lá no início, quando esse primeiro filho pródigo, exigiu ou reivindicou a herança, era dever do filho mais velho tentar
conciliar, tentar mostrar para ele, acarretaria danos para ele, para a família, para a sociedade, que não era um gesto isolado, ele era a pessoa responsável a conciliar. Por isso não podemos olhar a esta parábola como um só filho tendo transgredido leis. Porque a omissão, ela é tão danosa quanto um ato impensado. A omissão gera consequências gravíssimas e às vezes até irreparáveis. Então esse primeiro filho negligenciou o dever que tinha enquanto filho mais velho. E esse foi o primeiro equívoco do filho. Esse foi o primeiro, grande erro desse filho primogênito, o mais velho. E quando eles reconciliam, de imediato, o pai já determina que aquele filho foi reintegrado novamente. E ele diz, e o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado filho. Mas o pai disse aos seus servos, o pai nem deixou que ele pedisse um emprego, nem esperou que ele se humilhasse, mas o pai preferiu se humilhar novamente, para mostrar para aquele filho que ele era bem-vindo, que ele era filho, e filho nunca deixa de ser filho. Por mais que transgrida as leis, por mais que se equivoque, por mais que peque, o filho é sempre um filho. E o ato de submissão, de reconhecer o delito, edifica aquela criatura. Traz para ele sentimentos nobres de que foi importante que ele tivesse feito essa reflexão, que ele tivesse reconhecido ter caído e chegado com humildade à casa do pai. Chegado reconhecendo que errou, que transgrediu, mas que acreditava que o pai era capaz de perdoar, não como filho, mas que ao menos que o tratasse com a mesma dignidade que tratava os seus servos. Porque era um patriarca respeitoso, era um homem que tinha valores, que tratava as pessoas com a igualdade aceitável para o tempo, para a época, e que lá onde ele estava, caído, desesperançado, ele tinha muito menos do que os servos do seu pai. Então esse retorno, essa viagem que ele faz de volta a uma realidade, faz dele merecedor do perdão. Quando nós fazemos escolhas equivocadas, que caímos, mas que reconhecemos, nós somos merecedores do perdão de Deus. Nós dizemos perdão, mas Deus, como esse pai, ele sequer se melindrou, porque é a gente que tem essa necessidade de perdão, de ser perdoado. Eu perdoo alguém quando eu me sinto ofendida por aquilo que esse alguém me causou. Mas Deus não se ofende, porque ele reconhece que nós, seus filhos, somos ainda crianças espirituais. Não temos ainda a maturidade, o que não quer dizer que não vamos ter que arcar com as nossas escolhas equivocadas, que reparar com os nossos delitos. E ele ordena aos servos, trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alpargatas nos pés. Ele já coloca aquele filho de volta à condição de filho. Por quê? Ao receber o filho de volta ao lar, ele reintegra o filho com o anel da família, com as vestes que era apropriada para aqueles que eram os senhores. Então, dando a essa criatura total identidade novamente. Ele estava perdido e o pai o reencontrou novamente. E quis que ele também se reencontrasse, se identificasse com essa nova condição. Sem coitadismo, assim como Paulo, que caiu, mas reergueu imediatamente em dizer, Jesus, o que queres que eu faça? Quando nós
equivocamos, nós não ficamos, não precisamos e não podemos ficar. Ah, mas eu não posso trabalhar na casa espírita porque eu ainda não sou um espírito puro. Não é. E não vai ser se não trabalhar. Porque nós só nos tornaremos melhores, só nos tornaremos pessoas melhores, espíritos melhores, mais edificados, se nos debruçarmos efetivamente a tarefa. A contemplação nunca foi edificação para nenhum espírito. Jesus dizia, o Pai trabalha até hoje. Então, a lei do trabalho, do esforço, necessário para o nosso melhoramento, para burilar esse espírito ainda muito embrutecido, que a maioria de nós ainda temos. Eu digo a maioria, que entre nós vai ter aí um espírito celestial, né? Já num patamar mais evoluído. Mas a maioria de nós, se aqui estamos, padecendo da carne, necessitando dessa oportunidade de reajuste, de aprimoramento, ainda estamos muito aquém na caminhada. Mas o importante é continuar caminhando. E o Pai continua. E trazei o bezerro cevado e matai-o. E alegremo-nos, porque este filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Há outra questão muito interessante aí. O pai manda matar um bezerro, um boi. Era uma sociedade pequena. Eram famílias que se conheciam. Já estava ali estampado para todo mundo, sem precisar de convite, que estavam todos convidados para o banquete. Ele estava matando um boi. Não havia freezer, não havia maneiras de armazenar o alimento. E esse movimento do pai reintegra o filho, não só a família, mas aquela sociedade que se viu também ofendida pelo gesto daquele menino. Que se viu ofendida pela transgressão que ele cometeu àquelas leis, aquela ética que era muito severa. Então, ao convidar todos para um banquete, o pai deixa claro, meu filho está de volta e eu quero que todos nós compartilhemos deste mesmo banquete, desta mesma confraternização, dessa mesma oportunidade de alegrar com aquele que estava perdido e se encontrou, com aquele que estava caído e se reergueu. É a lição do nosso Pai Celestial, que se alegra, até mesmo os nossos benfeitores, quando vê que a gente está começando a engrenar numa atividade, a gente percebe a vibração diferente, um aconchego desse Espírito que nos auxilia na nossa caminhada. Imagina Deus, quanta alegria é o banquete celestial. Diante de um filho que tomba, mas que reconhece a oportunidade de se reerguer. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Nesse momento, esse filho mais velho coloca definitivamente as manguinhas de fora, como dizíamos lá em Minas Gerais. Mostra de fato quem ele é. Ele já havia dado indícios anteriormente. A maneira omissa como ele tratou já denotava que ele não estava muito empolgado ou se sentindo responsável pelas questões familiares. Porque ele tinha o dever de intervir, mas não fez. E nesse momento em que o pai festeja a volta de um filho perdido, ele, de maneira egoísta, se melindra, se acha ofendido, porque o outro foi restaurado novamente. Porque, de certa forma, ele estava até achando bom, porque ele ia dominar todas as coisas, não precisava mais dividir opiniões. Principalmente após a morte do pai, seria ele, em absoluto,
o gestor daquela família. Então, essa é a segunda gravíssima falta desse filho. Desse filho que deveria ter o direito, a obrigação de ter uma postura diferente, e não o fez. E prossegue, porque ele vai colocar o pai em mais um momento de constrangimento. Porque ele diz ao pai, ele se indignou e não queria entrar. Eis outra questão muito séria. Porque, embora ele não concordasse com o pai, o que era esperado do filho mais velho? O filho mais velho, como primogênito, ele era o segundo espelho, né? A referência do pai. Na falta do pai, o filho mais velho é o que assumia. E não estando ele de acordo com a ação do pai, ele confronta o pai. E não importa a idade, não importa o tempo. Confronto ao pai, ao ancião ali, era inaceitável. E ele expõe ao pai, porque ele faz isso publicamente. O que as pessoas esperavam desse filho mais velho? Que embora ele não concordasse, que depois, intimamente, ele conversasse com o pai, mas naquele momento, esperava-se dele que ele fosse até o interior da casa, vestisse sua roupa de anfitrião e recebesse os convidados junto ao pai. É esse o compromisso do irmão mais velho. Ele tinha a obrigação de dividir ali com o pai a atenção entre aqueles que estavam festejando uma festa que o pai propôs. Mas ele não. E saindo o pai, estando com ele, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. O pai estava festejando a volta de um filho perdido. E ele, o coração desse filho mais velho, estava vibrando em outra sintonia. Ele estava preocupado com o cabrito que o pai deixou de dar para festejar com amigos. Veja a particularidade egoísta, a personalidade egoísta desse filho. Veja como nós precisamos ter atenção e olhos de ver cada detalhe que essa parábola vem ricamente nos trazer. Vindo, porém, este teu filho, olha a forma esnobe que ele fala, vindo este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matasse-lhe um bezerro cevado. Sentiu altamente ofendido. Nada foi tirado dele. A herança dele continuava. O pai, quando absolve, quando acolhe um de nós, não é em detrimento a nenhum outro. É conosco, é porque está nos acolhendo. Me acolher não significa dizer que vai deixar de acolher outro, não, porque o regaço do pai cabe todos nós. Todos nós albergamos no abraço fraterno do nosso Criador. Todos. Ele não tem preferência para nenhum filho. Por isso ele recebe todos nós equivocados, teimosos, ainda persistentes no erro. E ele vai. Jesus, muito sabiamente, finaliza a parábola dando para nós uma grande lição. Esse filho egoísta, que somos muitos de nós quando presenciamos às vezes o sucesso de alguém e aí ficamos, poxa, podia ser comigo, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto e não conquisto tal graça. De maneira bastante egoísta, sem reconhecer o esforço que aquele irmão precisou se dedicar para conquistar aquele feito. E o pai diz ao filho, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Portanto, era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado.
aquele pai dá a lição àquele filho de que tudo o que temos é de Deus. Nós somos apenas depositários temporários de tudo que Deus nos presenteou. Todas as coisas que nós temos são temporárias, são perecíveis. Aquilo que não padece, que não perece, é o que nós moldamos no nosso espírito imortal. Nós só levamos para as nossas existências futuras, para a nossa vida futura, aquilo que nós edificamos no nosso céu interior. E esse pai mostra a esse filho melindroso, caprichoso, que todas as coisas sempre foi dele. Ele nunca deixou de ter nada. O fato do outro filho ir e vir não fez dele mais ou menos. Mas esse filho nunca esteve ali. Ele, ao contrário do outro, que teve coragem, ele igualmente foi egoísta. Aí trata-se de dois egoístas. Um egoísta corajoso, que foi o pródigo, e esse filho mais velho, que é um egoísta covarde. E somos nós que às vezes fazemos uma atividade na casa espírita e quando o outro irmão, que faz menos, chega e tem algum sucesso, a gente se merida. Mas eu estou aqui há muito mais tempo, eu estou aqui no semeador desde que fundou, e eu nunca tive condições de ter a exposição que tal pessoa tem. Por quê? E aí a gente não faz essa reflexão. E por que não tive? Será que eu me dediquei ao ponto de ter o espaço que o outro irmão conquistou? Porque tudo é conquista. Quando nós entramos numa casa espírita, não é para sermos opositores um do outro, é para somar forças. Porque esse ambiente aqui não é para dividir, é para somar. Fazer 32 anos de existência é para somar, é para fazer mais tantos outros 30. A nossa casa, pode ser a avózinha daqui, há 94 anos, de muito trabalho, de muito labor, de muitos trabalhadores que já foram, que já estão na espiritualidade e continuam apoiando. E é essa grande dinâmica que vai fazendo com que nós tenhamos a condição de nos melhorar, de tropeçar, de cair, de reconhecer que somos filhos amados de Deus, que é um Pai misericordioso, que somos irmãos equivocados, que em momentos de deslize, de uma estupidez, nós agredimos o outro. Mas nós podemos reconhecer e pedir perdão, pedir desculpa. E se o outro não desculpar, aí já é um problema do outro. Mas a gente faz a nossa parte. Que todos nós possamos reconhecer as mensagens do Divino Mestre com a sensibilidade, não de ver de maneira pronta e acabada, mas de fazer essa viagem, reconhecendo a beleza de todo o ensinamento, para aplicar na nossa vida, para aplicar na nossa casa espírita. Que o Grupo Espírita Semeador do Bem tenha muito trabalho, tenha muita vibração positiva, muita luz para irradiar por toda essa comunidade. Que todos nós carecemos de um ponto de luz como esse. Que Jesus continue a nos abençoar hoje, agora e sempre. Terminando a nossa reunião.